Dois cidadãos estão a contas com a justiça. Eles são acusados de raptar bebês na província de Luanda. Há uma mulher que está implicada exatamente neste caso e, repare, é uma mulher exigente. Ela pede que sejam roubadas crianças mulatas e com boa aparência física. Veja a reportagem. Uma história com 3 personagens e uma ideia criminosa. Pediu-me com que eu arranjasse uma criança recém-nascida, mulata ou clara, seja clara, né, e de cabelos pretos. Eu pedi-lhe. Pediu o que concretamente? Uma criança. Esta mulher que você acaba de ouvir faz parte de uma quadrilha responsável pelo rapto de 3 crianças durante o ano de 2015. De acordo com a polícia, a jovem tinha como cúmplice o seu motorista, Elcio Patrício, que por sua vez contava com a ajuda de um amigo. As ações ocorreram no mês de fevereiro e março do ano passado, nas imediações da maternidade Lucrécia Paim e na maternidade da Samba. A acusada alega que cometeu os crimes por causa do desejo de ser mãe pela segunda vez. Elcio Patrício, de 27 anos de idade, foi detido pela Polícia Nacional depois de um longo trabalho de investigação. A polícia não divulgou o nome do seu companheiro, que ainda se encontra em parte incerta. Através de várias buscas, a polícia conseguiu deter a acusada de ser a mandante, a mulher do desejo de ser mãe forçada criminosamente. De acordo com as autoridades, o primeiro rapto aconteceu no dia 16 de fevereiro, onde o alvo foi um bebê de 4 meses de vida. O criminoso confesso, Elcio Patrício, explica como praticava as ações. Eu me ofereci para dar uma boleia. Ela se deu, entrou no carro, se deu a boleia. Ao irmos para casa, né, em andamento, o meu parceiro antecipou as coisas e disse: olha, isso aqui é um rapto. Quando a dona Palmeira chegou, ligou para mim novamente, viu a bebê e disse o seguinte: bebê é bonita, mas é escurinha e tem uma infecção nas costas. Ela disse que a bebê tinha que ser uma criança da cor dela, menina, e não poderia estar debilitada. 4 dias depois, com a mandante não satisfeita, Elcio e o seu companheiro planejaram um segundo assalto que se materializou na manhã do dia 20 de fevereiro, nas imediações da maternidade Lucrécia Paim. E o segundo rapto foi passando 4 dias. Foi no Lucrécia Paim. Eu fiquei fora do carro, vimos uma jovem entrar, que estava a fazer uma consulta externa. E no ato de saída, isso, 11, 12 horas, eu no portão, meu amigo ofereceu uma boleia para ela. Ela até não queria, mas o meu amigo foi insistindo assim e ela se deu. Eu disse para ela: olha, isto aqui é um rapto e por ser um rapto, eu queria apenas a tua bebê. Ela disse que a minha bebê, queres a minha bebê? Não, não nos faz mal, nem a mim, nem a minha bebê, nem ao meu irmão de 10 anos. Disse: não, ninguém vai vos fazer mal algum, nós só queremos a tua bebê. Liguei novamente para a minha chefe, que é a dona Palmeira, e quando ela apareceu,
disse que descartava a criança porque a criança é escura e porque também no mesmo dia, quando já tinha acontecido, as redes sociais começaram já a pôr as fotos da criança já nas redes. Então, tipo, naquele momento ela estava em online e ela viu, ela disse, olha, não pode ser essa criança porque, primeiro, já está grande, segundo, é escura, em terceiro lugar, já está nas redes sociais, vai ser um pouco difícil eu transformar a cara dela ou ela ficar transformada, não tem como. Os bebês foram encontrados na centralidade do Quilamba mediante uma denúncia. 10 de março de 2015, maternidade da Samba, 11 horas da manhã. Foi precisamente nesta paragem onde Elcio e o companheiro estacionaram o carro e ofereceram uma boleia à família. Depois de 30 minutos de viagem, a dupla anunciou o assalto. A mãe entrou em pânico. Filho, não fazem isso, filho, não fazem isso, por favor. Baixem essa arma, por favor. Entrou em pânico. Levou a mesma criança até a dona Palmira e a tia viu a bebê e disse, jovem, essa bebê, gostei da bebê. Gostei da bebê. E essa bebê que eu quero ao meu lado, essa bebê que eu estava à procura. Eu disse, a tia gostou? Sim, gostei da bebê. Eu disse para a tia, tá bom, tia. Ela perguntou na sobrinha dela, jovem Kátia. Então, jovem Kátia, o que tu achaste da criança? A jovem Kátia disse, não, ela é bonita, é clarinha e, tipo, não vai escurecer agora. Pelo trabalho efetuado, a mandante pagou um montante de $2.000 e mais 600 mil kwanzas. Em declarações ao Segurança Pública, negou todas as acusações. Não. Isto é pura mentira. Mas em nenhum momento a senhora ficou a saber que a criança foi raptada? Não fiquei a saber. Na verdade, não fiquei a saber. E qual é a informação que o Márcio deu acerca da quando fez a entrega? Ele disse que uma vizinha é que não tinha condições de criar e deu à criança. Eu recebi e estava a tratar da criança como se fosse mesmo minha filha. Já nesta entrevista concedida à Rádio Luanda, conta uma outra versão da história. Tenho um problema, então estava precisando mesmo de uma criança para ficar comigo. Tinha um lar ameaçado? Não tenho marido. Não tenho marido, não vivo com o marido. Ficou satisfeita de mandar realizar esse rapto e ficar com uma criança que a mãe estava à procura? Não fiquei satisfeita. Aceito que cometi um erro. O menino diz que a senhora praticamente por estes serviços chegou a pagar $2.000 e mais 700 mil kwanzas. Não, eu paguei 600 mil kwanzas. 11 meses depois, a criança é apresentada à mãe biológica. Paulina Cassinda, que já está à espera de um outro bebê, não resiste às emoções e tem quebra de tensão. Depois de 11 meses de espera, aqui está a entrega para bebê. Né? Essa é a vossa bebê. O casal enfrenta agora o drama de rejeição da criança. Chora no colo do pai e chora no colo da mãe. As tentativas para deixarem-na tranquila são quase que impossíveis, pois desconhecem o nome que lhe foi atribuído. Agora não sei, a bebê está a chorar, não quer o pai, não quer ninguém, não sei se alimentava de quê, não sabemos o tratamento dela. E vamos ver, vamos nos adaptar. O nome que ela deu, não sei, mas o nome que nós vamos chamar aqui, Tissola. É verdade, Sra. Paulina, feliz por rever a sua filha que havia sido raptada. Deve ser um drama terrível, digamos, uma mãe, um pai perderem o seu filho menor na sequência de um rapto, não é, Dr. Pedro de Castro? Com toda certeza.
ter uma criança, ter uma bebê, ter um bebê é uma experiência única para qualquer mãe, para qualquer pai. É um momento de afirmação de masculinidade, de feminilidade. É um Vimos momento... um bebê com bom aspecto, Sim, saudável. O bebê esse é o problema. Era mas... bem tratado, apesar de tudo. Com certeza, porque tudo indica que a suposta raptora tinha mesmo afeto, amor. melhores condições sociais. Podemos falar de afeto, amor, nesse caso, mas para o seu afeto e amor estava a prejudicar uma outra família que tinha o direito de dar esse afeto e amor, porque também há regras sociais que decorrem de alguns fenômenos naturais. Quem pôs a criança ao mundo é, em primeiro lugar, quem tem direito de dar tal afeto e amor, salvo quando há o processo de adoção legalmente autorizado, aí sim há a transmissão de um bebê ou de uma criança de uma família para outra, Exato. Que não foi o caso, como se sabe. Doutor, já voltamos a si. Deixa-me apenas cumprimentar aqui o inspetor-chefe Santos Alexandre, é o chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Serviço de Investigação Criminal. Obrigado por estar aqui connosco no Segurança Pública. Pergunto-lhe como é que foi possível chegar a estes dois acusados? Bom, para o esclarecimento desse crime, foi necessário um trabalho de paciência, porquanto nós tomamos conhecimento do primeiro rapto no dia 16 de fevereiro de 2015, que foi o primeiro bebê raptado no bairro Morro Bento. Em fevereiro de 2015, primeiro rapto. Primeiro rapto, que era o bebê de 4 meses. O segundo bebê foi na maternidade do Cansapaim, no dia 2 de março de 2015. A senhora Palmira voltou a negar esse bebê por ser escura e que não coincidia com o bebê que ela precisava. Este bebê também já tinha 25 dias. Tinha 25 dias, ela pediu uma recém-nascida. Portanto, bebê escura não. Sim, ela não queria bebê escura. O terceiro caso foi o caso do dia 10 de março de 2015 na maternidade da Samba, que era um bebê recém-nascido. Os modus operandi também foram o mesmo. Levou a jovem que saía do hospital com a mãe, ofereceu boleia, conforme fez nos outros dois casos, e ao longo do trajeto, na área do Patriota, deixou a mãe da jovem e levou a jovem até nas imediações do 11 de novembro, onde com arma de fogo tiraram a jovem do carro e foram até o quilombo. Essa jovem esse bebê que a senhora Palmira aceitou. Por ser clarinha. Correspondia aos padrões. Sim, por corresponder com os padrões. Aqui também queria alertar. Neste momento, em que fase é que está o processo? Bom, o processo está já no Ministério Público, na Procuradoria-Geral. Está em fase de instrução. Exato. Nós sabemos que a senhora Palmira, que está a ser acusada neste crime, ela tem uma filha de 14 anos, que é uma filha de criação. A polícia já desencadeou um processo de investigação, no sentido de saber se também... Essa é uma diligência que será feita ao longo da instrução do processo. Acho que chegaremos até essa criança. Exatamente. Também. E a fazer um apelo neste momento às pessoas? Sim, era para apelar às mamães para não aceitarem boleias de pessoas estranhas, principalmente as mamães que saem da maternidade com bebês, porque para não ter que acontecer o que aconteceu com essas jovens. É melhor mesmo esperar o papá. Sim, esperar o pai, esperar os familiares, não aceitarem boleias de pessoas estranhas. É um assunto delicado que vai agora ser comentado pelo Dr. Almeida Lucas. Qual é a classificação jurídico-penal que se impõe fazer a este caso, doutor? Nós aqui estamos diante de várias infrações. É bom que se diga isso. Estamos diante de concursos de infrações. Vamos começar primeiro pelo uso e porte ilegal de arma de fogo. Todas as situações ocorridas ou todos os fatos reportados, houve sempre o apontamento de uma arma a alguém. Exato. Em que condições adquiriram a arma, não se sabe. Então,
Há, primeiro, um crime de uso e porte ilegal de arma de fogo. Depois, estamos diante de um crime de rapto, que é diferente do crime de sequestro. Estaremos também diante de um crime de sequestro e, não obstante a isso, nós estamos diante de um crime de perigo concreto que resulta da exposição das crianças ao perigo. Há uma situação de perigo. Há uma situação de perigo. Portanto, para cada um desses crimes, a nossa legislação penal define uma penalidade. Portanto, eu vou me ater mais aos dois crimes principais, que são aqueles que mais chocaram a sociedade, sobretudo o crime de rapto e o crime de sequestro. Parecem a mesma coisa, mas na sua essência não são... Onde é que está a diferença, doutor? Ambas resultam do latim. Raptar, ou crime de rapto, resulta de raptare, em latim. E o sequestro resulta de sequestrar. O que quer significar que o raptar quer significar tirar à força, usar a violência para tirar, ao passo que o sequestro significa enclausurar, eu diria mesmo possuir, até certo modo. Portanto, uma pessoa, assim, em palavras miúdas, não é? Uma pessoa pode ser sequestrada em sua própria casa. Isto para que possamos entender melhor. Ao passo que, se tiver que ser raptada, tem que ser deslocada de um ponto para outro. A partir do momento em que vai até ao destino, aí já muda-se automaticamente de figurino. Estaremos diante de uma situação de sequestro. Então, para as duas bebês, anteriormente, também retiradas violentamente das suas mães, essas, diríamos mesmo até certo modo, que foram apenas raptadas e depois foram expostas ao perigo. Já para a última criança, para além do rapto, mais tarde veio a se verificar aqui o sequestro. E qual é a lei que disciplina o rapto e o sequestro no nosso ordenamento jurídico? É a lei número 3/14 de 10 de fevereiro, que criminaliza as infrações cometidas no âmbito dos crimes de branqueamento de capital. E esta lei define algumas molduras ou define algumas penalidades para cada uma dessas situações. O artigo 15º trata do crime de sequestro. E para a situação ocorrida, não é? Ele define o sequestro como sendo quem prender, detiver ou manter presa ou detida uma pessoa de qualquer forma a privar da sua liberdade é punido com a pena de 6 meses a 3 anos ou com a multa de até 360 dias. Nós vimos que a criança ficou na mão do sequestrador durante pelo menos 11 meses. Então, a moldura penal ou a penalidade para essas situações vai de 2 a 8 anos de prisão. Isto porque nós temos que levar em conta a situação em si da criança. É uma criança indefesa em razão da sua idade. A criança, por mais que quisesse defender-se nesta situação, não tinha como. Muito bem. E, aliás, no caso concreto, obrigado, doutor, no caso concreto até a criança passou a habituar-se à vida lá no Quilamba e tal, na casa da sequestradora e tal. E esse é um dos problemas. Com leitinho. Que se colocam, exatamente. Uma quiçanga, se calhar, também, de vez em quando. Mas, seja como for... E é uma dificuldade, ao que consta, de readaptação, ou se quisermos até de adaptação mesmo, porque ela foi raptada e sequestrada ainda nos primeiros dias de vida. Exatamente. Então aqui falamos mesmo de adaptação. Há uma dificuldade de adaptação dessa criança no regresso a casa. No regresso a casa, no habitat dos seus pais. E porque a socialização de um ser humano faz-se desde a tenra idade. Há laços muito fortes que têm que se começar a construir na chamada socialização primária. Há um vínculo muito forte entre a criança e a mãe que vai afetar definitivamente o crescimento, a obtenção de educação, de cultura desse novo ser humano. Mas é preciso chamar a atenção também que
o ser humano, mesmo desde a sua tenra idade, diferentemente de qualquer outro ser animal, não é um ser passivo, é um ser sempre ativo. E daí que há essa resistência de adaptação ao novo ambiente, porque ela adaptou-se àquele ambiente, inculcou na estrutura da sua personalidade, mesmo tendo apenas 1 ano de idade ou menos de 1 ano, ela sabe diferenciar onde está e onde estava, com quem está e com quem estava. Daí essa sua reação diferenciada. Exato, então, é uma questão de humanidade. E o ser humano também, dizem os manuais, que diferentemente dos outros animais, é o ser mais vulnerável nessa primeira idade. Ao passo que há animais que podem por si só, abandonados desde a tenra idade aos seus progenitores, e podem viver a sua sorte até na selva em alguns casos. O ser humano não precisa desse vínculo, desse acompanhamento, dessa ligação, dessa proteção dos seus pais, biológicos ou não, dependendo do caso, mas preferencialmente biológicos, para se começarem a tornar seres sociais. Muito bem, muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. Queria só avançar com os dados. O SIC Luanda, no ano de 2015, tomou conhecimento de 309 casos de desaparecimento, raptos e sequestro. Desses 309, na sua maioria foram esclarecidos. E uma maioria parte dos casos de raptos foram simulados por jovens que viajam para o interior do país e não despedem os seus familiares. Ou ainda aquelas jovens do sexo feminino, estou a dizer, que também vão à festa e com receio de regressar em casa, simulam rapto, ficando na rua, e para regressar em casa enviam mensagem aos familiares a dizer que está raptado, que está num quarto escuro e que não sabe onde está. Então os familiares entram em pânico e dirigem-se à polícia. As quantas andamos, não é? Depois de nós localizar essa jovem, é que demos conta que afinal estava uma situação simulada de amigas, que simulou o rapto e que... Queria chamar a atenção dos pais. Sim, chamar a atenção dos pais, né? Para preocupar, terem mais atenção. Já têm muita coisa a fazer. As crianças, é isso. É preciso, de facto, as famílias têm que orar muito também aqui, é verdade, diga-se de passagem. Muito obrigado por mais este subsídio que se impõe e é importante.